Olá pessoal, bom dia, sejamos bem-vindos a mais uma aula de Teoria Geral do Direito. Essa aula é a aula 12 de 20. Nós concluiremos as aulas dia 20 de julho, se Deus quiser. Se vocês tiverem disponibilidade para a gente utilizar um sábado até lá para adiantar uma aula, nós concluiremos dia 13. Vocês podem ver, depois conversaremos. Essa é a última aula antes da nossa AV2. A AV2 será na próxima segunda-feira. Eu pensei que seria dia 8, mas eu acho que foi refeita a programação, o calendário, de forma que a AV2 ficou para a próxima segunda-feira. A AV2, na verdade, já vem sendo construída por nós ao longo dessas aulas. Eu falei do grupo, mas vou reafirmar aqui, passar para vocês aqui, como é que será a nota da AV2. A AV2 será constituída de 5 notas, somatório de 5 notas. Aqueles 2 quizzes que fizemos, cada um valerá 1,5 ponto, ou seja, nós temos aí 3 pontos de quizzes. As 2 questões que vocês elaboraram na semana passada valem 2 pontos, e aí nós já somamos 5 pontos para a AV2. 1,5 de cada quiz, 2 quiz, 3 pontos. Com 2 pontos das 2 questões, e aí nós já temos 5 pontos. Hoje, vocês têm aí na plataforma uma atividade. A atividade está postada em arquivos. Então, baixe lá em arquivos, resolvam a atividade e me devolvam em atividades. Certo? Vocês vão encontrar a atividade em arquivos. Vão resolver, e aí lá em atividade está criada uma tarefazinha para vocês me devolverem a atividade, ok? Uma dúvida? Só relembrando, vocês vão encontrar ela em arquivos, lá onde vocês vão encontrar os slides, o material em PDF, vão baixar, vão resolver, salvam o arquivo, e aí na hora de me enviar, não é em arquivos, vocês vão me enviar em atividades, na aba atividades, vai estar lá criada uma atividadezinha, explicando, e vocês vão me devolver essa atividade. Essa atividade vale 2 pontos. 5 com 2, 7. Aí nós já temos 7 pontos para avaliação. Aí nós fechamos os 10 pontos com a atividade que será realizada na próxima segunda-feira, no dia da AV2. Será uma atividade um pouco mais longa, mas bem tranquila, com questões muito parecidas com as que vocês já fizeram. Na realidade, é um questionário, uma atividade, revisando tudo que a gente viu da AV1 para cá. Então, ali sobre 2 variações, sobre o tema do imperativismo, sobre o princípio da legitimidade, e essa parte que veremos hoje, que é sobre os critérios para solucionar as antinomias jurídicas. São questões desses 3 assuntos, que são 3 capítulos lá do livro de Norberto Bobbio, certo? A atividade da próxima semana é que vai valer mais pontos, no caso 3 pontos. Essa atividade, na próxima segunda-feira, vocês vão entrar na plataforma, já vão encontrar a atividade lá em arquivos. Vocês vão utilizar o horário de 7h30 até 8h30 para resolver essa atividade. É suficiente o tempo. Lá vocês vão ver que tem muita coisa tranquila, fácil, na verdade toda tranquila, mas a depender do estudo de cada um, do tempo que teve, como dedicar, do engajamento que foi possível, vai estar toda fácil, vai estar toda resolvida. Mas se algumas questões ou alguns pontos do assunto não ficaram bem esclarecidos, anotem, façam um resumo, um rascunho, anotem, porque 8h30 eu envio o convite do Google Meet para o WhatsApp, para o grupo da turma, e aí é só clicar e entrar para que a gente possa se reunir e falar sobre isso. Tirar mais algumas dúvidas em relação à nota, AV1, AV2, e dar prioridade a esses pontos da atividade que vocês tiverem dificuldades, para que a gente possa esclarecer, auxiliando vocês a concluir a resolução dessa atividade. De forma que, encerrando essa nossa reunião no Google Meet, aquelas questões que porventura vocês não tenham conseguido resolver, vai estar fácil, vocês já vão saber como resolver,
já vão estar entendendo e vão concluir a atividade e me enviar. Eu vou deixar essa atividade disponível a semana inteira para me enviar. Mas a preferência é que vocês já enviem, de preferência já no final da aula da próxima semana. Então, quem enviou as 5 atividades já vai estar com a V2, a nota da V2 construída. E aí é só dar sequência nas aulas até a V3 para que a gente conclua com tranquilidade essa disciplina, apesar da situação não ter sido de tranquilidade nesse semestre. Mas tem um lado bom, nos trouxe muito aprendizado, aprendemos coisas que nem imaginávamos em aprender nesse semestre, certo? Então, falado isso, todo mundo ciente de como será a V2 e de que tem essa semana para enviar todas as atividades, para que na próxima semana a gente já esteja com as notas prontas para a V2, nós podemos iniciar esse novo assunto, que veremos parte dele hoje, e a outra parte na aula seguinte à V2, ou seja, daqui a 15 dias. Ok? Então, embora a gente já esteja se aproximando de julho, né, já quase em julho, nós ainda temos 8 aulas, okay? 8 aulas fora de hoje. Mas eu já olhei aqui no calendário, está tudo certo para que a gente encerre dia 20 de julho. Aí vocês terão ainda 13 dias para dar uma descansada, para voltar com força no próximo semestre. Voltar bem, né? Se Deus quiser, já presencial, se não for possível, que seja da forma que for, mas para que a gente não pare, que a gente continue nossa caminhada rumo ao que queremos, né? Aos nossos objetivos. Ok? Então, acho que já dá para a gente iniciar. Para a aula não ficar muito longa, eu vou me estender mais um pouco aqui. Quando esse vídeo tiver aí uns 15, 20 minutos no máximo, eu paro para que vocês possam tomar uma água, tomar um café. E aí eu gravo o restante da aula de hoje em um segundo vídeo, mais aí de uns 15 ou 20 minutos no máximo. Então vocês podem ter esse intervalozinho e voltar e assistir. Bom, novo assunto. O assunto anterior sobre o princípio da legitimidade foi um assunto de muita valia para as pretensões de vocês, para as nossas profissões. Eu espero que tenham gostado, que tenham realmente aproveitado para aprender bastante. Foi nesse conteúdo passado que nós tivemos a clareza dos caminhos que podemos percorrer na nossa missão de juristas, de operadores do direito. Lá nós descobrimos, por exemplo, 2 caminhos que sempre podemos ter para contestar uma ação de uma determinada autoridade. Seja uma ação concretizada por meio de uma lei, de um decreto, de diversas espécies normativas, seja uma ação mesmo propriamente dita de uma autoridade na presidência de um inquérito policial ou de um processo judicial, ou seja, para toda e qualquer situação que nos depararmos e precisarmos contestar, nós temos sempre 2 caminhos, e esses caminhos foram mostrados nesse estudo sobre o princípio da legitimidade, onde nós podemos estar ali transitando entre a teoria geral da política, que nós apelidamos aqui com o nome menor, teoria do poder, e a teoria geral do direito, que nós chamamos de teoria da norma. Então, uma aula realmente muito interessante, que vocês possam depois se aprofundar em alguns pontos. Então, superado essa parte, lembrando que essa atividade que vocês vão fazer hoje, ou já fizeram, ainda é sobre o assunto anterior. É para fechar ali com chave de ouro. É para fazer aquela revisão, para o que não tiver ficado claro ainda, para que fique com essa tarefa, com essa atividade. E você ainda terá uma outra oportunidade para isso na aula seguinte, porque é uma revisão de tudo que foi visto a partir da V1. Ok? Mas, por enquanto, nós deixamos para trás
sobre o princípio da legitimidade e passamos a nos debruçar sobre os critérios para solucionar as antinomias jurídicas. Vocês vão ver em outras disciplinas critérios para solucionar antinomias. Só que vocês vão ver com uma abordagem diferente, não uma abordagem como a nossa do ponto de teoria do direito, de teoria geral do direito. Vocês vão ver quais são os critérios, provavelmente, e alguma coisa bem básica sobre um critério e outro, sobre qual critério prevalece, certo? E aqui não, aqui a gente vai poder ampliar o raciocínio, entender os critérios, o porquê, de onde surgiram. Se um critério, por exemplo, o critério hierárquico prevalece sobre o cronológico, por que isso acontece? Aqui nós vamos fazer uma investigação mais aprofundada. Nós vamos simplesmente conhecer os critérios e saber algo básico em relação a eles. Nós vamos procurar entender o porquê, certo? Vamos ter um questionamento mais aprofundado aqui em teoria geral. E hermenêutica, por exemplo, vocês devem ver também, mas aí vocês vão ver que é diferenciada a abordagem que nós vamos fazer aqui. Bom, sobre os critérios para solucionar as antinomias, no caso, antinomias jurídicas. Então, a primeira coisa a questionar, a queremos saber, é o que é antinomia. O que é uma antinomia? Em que consiste uma antinomia jurídica? E como essa nossa disciplina ela é assim bem, digamos, mais especializada, um pouco mais teórica, eu acabo trazendo os slides com mais conteúdo, até mesmo porque o livro ele não é uma leitura assim bem clara, bem simples. No slide a gente acaba tentando melhorar, certo? Então a gente tem os slides são slides com mais conteúdo, isso não é bom, acaba atrapalhando um pouco na hora da exposição. Se eu tivesse só tópicos, eu me sentia bem mais à vontade para passar e ficar mais tranquilo. Mas, pensando em facilitar o entendimento de vocês pela leitura, eu acabo optando por slide com mais conteúdo. Ok? Então, eu vou falar aqui resumidamente e mostrar os slides que vocês podem reler, ou seja, podem estudar posteriormente. Então, o que é uma antinomia? A antinomia jurídica ela é também denominada de lacuna, lacuna de colisão. Veja bem, antinomia e lacuna pode parecer algo contraditório, dá essa ideia de contraditoriedade. Mas ela é uma lacuna de colisão. O que acontece na antinomia? São duas normas, ambas válidas, ambas emanadas de uma autoridade legítima, ou seja, de um sujeito ativo que tem o título do poder de elaborar aquelas normas. Elas são aplicáveis, ambas as normas, digamos que norma A e B, são aplicáveis a determinada situação, as duas, porém elas não são do mesmo sentido, elas se contradizem, uma contradiz a outra. Acaba que, na ideia de lacuna, nós temos uma lacuna, um espaço ali a preencher, que seria perfeitamente preenchida pela norma A ou pela norma B. Mas como elas são contraditórias, então as duas não cabem, tem que ser uma ou outra, mas elas são contraditórias. E aí a necessidade de decidirmos qual norma preferir, se a norma A, se a norma B, para preencher aquela lacuna. Então é essa a ideia de antinomia jurídica, também denominada lacuna de colisão. Bom, como eu falei, vocês podem ver melhor isso no slide. Aí, antinomias, lacuna de colisão, consiste em que? Na presença de duas normas conflitantes, essas normas são válidas e emanadas da autoridade competente, onde não é possível dizer qual será aplicada em determinado caso concreto. Então, tudo que eu falei está resumido aí. Ok? Norberto Bobbio, desenvolvendo bem esse estudo, ele fala que são duas as tarefas principais em um estudo sobre antinomias jurídicas.
Ele divide esse estudo em duas tarefas, que na realidade nessa aula nós vamos se empenhar em uma dessas tarefas. A outra nós vamos partir de um ponto como que ela já tivesse ocorrido. Então vejam aí, qual é a primeira tarefa que ele coloca em um estudo de antinomia jurídica. A primeira tarefa, o primeiro passo, é individualizar as antinomias em um discurso jurídico. O que é isso? É utilizar critérios para individualizar, ou seja, a partir daqueles critérios, poder afirmar se ali há uma antinomia jurídica ou não. Ou seja, se aquelas normas são ambas válidas e emanadas da autoridade competente, se elas tratam do mesmo assunto e se são contraditórias. Então, essa primeira tarefa, conforme coloca no Norberto Bobbio, consiste nisso. Consiste em individualizar, analisar a situação e dizer que existe sim uma antinomia jurídica. Ou dizer que não é o caso de antinomia jurídica. Pois bem, como eu falei, essa primeira tarefa, não menos importante, ela não será trabalhada nessas nossas aulas. Nós vamos trabalhar a segunda tarefa principal no estudo sobre antinomias jurídicas. A segunda tarefa, segundo Norberto Bobbio, é fixar os critérios para solucioná-las depois de tê-las individualizado. Individualizar faz parte da primeira tarefa. Certo? Então, nós vamos partir de uma presunção de que as antinomias já foram individualizadas, já existem, essa primeira etapa já foi superada e vamos estudar os critérios para solucionar as antinomias jurídicas. Norberto Bobbio trata essas duas tarefas, a de individualizar, de critérios para individualizar, e a do estudo de critérios para solucionar, como sendo problemas distintos que devem ser mantidos bem distintos. Então, deixamos para trás a tarefa de individualizar e vamos trabalhar, vamos nos debruçar nessa tarefa sobre os critérios para solucionar as antinomias jurídicas. Bom, aí ele continua explicando onde uma coisa é saber que duas normas são antinômicas, ou seja, não podem ser aplicadas ao mesmo caso concreto. Aí é a primeira tarefa lá de individualizar. E a outra coisa é saber qual das duas normas é preferível aplicar no caso de antinomia. Então nós vamos partir de uma situação que há antinomia. Nós vamos estudar os critérios para possibilitar saber qual norma é preferível, qual das normas contraditórias é preferível se utilizar no caso da solução dessa determinada antinomia. Norberto Bobbio ele fala em dois tipos de antinomia jurídica. Ele fala em antinomia por contradição e em antinomia por contrariedade. A ideia passada por ele é o seguinte: antinomia por é a seguinte ideia. Antinomia por contradição, o que é isso? É aquela situação em que há duas normas, ambas válidas, ambas emanadas de autoridade competente, ambas aplicáveis a determinado caso, ao caso X. E que a solução é preferir uma das normas e descartar a outra. Aí é a situação da antinomia por contradição. Antinomia por contrariedade seria uma situação em que as duas normas em confronto não seria dado preferência a uma e descartada a outra, mas seria, por exemplo, descartada as duas. Mas pode, professor? Sim. Por exemplo, depoimento de duas testemunhas. Certo? Uma diz que Francisco atirou em João e a outra diz que não, Francisco não atirou em João. Certo?
Aí seria no caso de descartar as duas. Na verdade, esse exemplo não serve muito, porque seria uma contradição, mas vamos refazer o exemplo. Uma diz que o assassino estava na cena do crime utilizando uma camisa branca. Uma testemunha ouvida fala isso. Certo? A outra testemunha ouvida ali no mesmo processo afirma que não, que a camisa que estava vestido o assassino não era a camisa branca, era a camisa amarela. Então nós temos duas situações aí de duas afirmações que estão em conflito, certo? E aí pode ser uma antinomia por contrariedade, ou seja, o juiz pode chegar a não considerar nem o depoimento da testemunha que diz que a camisa era amarela, nem a da testemunha que diz que a camisa do assassino era branca. Por quê? Porque vendo um vídeo gravado em câmeras que tinha no local, foi comprovado que a camisa era preta. Ou seja, descarta as duas assertivas ali contraditórias e utiliza uma terceira. Aí para Norberto Bobbio não seria uma antinomia por contradição, e sim por contrariedade, certo? Por serem contrárias. Então isso aí não é tão relevante assim, mas para que a gente tenha esse entendimento, se cair alguma questão nesse sentido, vocês saberem diferenciar. Saberem que na antinomia por contradição, prefere-se uma das normas em conflito e descarta a outra. Na antinomia por contrariedade, descarta-se as duas. No caso aí, como eu citei do exemplo das testemunhas que, sendo ouvidas, falaram que uma falou que a camisa do assassino era amarela e a outra falou que era cor branca, quando na realidade nem era amarela nem era branca. Se viu lá por um vídeo, né, uma gravação lá de câmera local que era preta, ou se não por vídeo, mas por outro meio de prova, como por uma outra testemunha, ou por outras testemunhas que passaram uma afirmação mais convincente. Bom, vamos seguir. Na antinomia por contradição, é preciso saber qual das normas é preferível aplicar em determinado caso, ou seja, prefere-se uma norma e descarta a outra, que eu acabei de explicar para vocês. Norberto Bobbio destaca que alguns autores consideram não ser possível falar em antinomias quando o ordenamento ele contiver os critérios para a sua solução. Certo? Mas eu acho que isso aí embora tenha essa corrente que pensa assim, diz, determinado ordenamento jurídico contém já os critérios para solucionar as antinomias. Então, entendemos que não há antinomia, tendo em vista que o próprio ordenamento já traz a solução, já traz os critérios. Certo? Existem esses pensamentos, essas teorias. Porém, Norberto Bobbio ele é contrário, né? Ele rebate essas teorias, e eu também acompanho ele, sou favorável de que esse pensamento não deve prevalecer. Norberto Bobbio rebate afirmando que a presença de critérios em um dado ordenamento, seja eles explícitos ou implícitos, para a solução das antinomias, eles já pressupõem a existência de antinomias. E eu acho mais coerente essa posição do Norberto Bobbio. Determinado ordenamento jurídico já traz ali critérios para solucionar antinomias. Se já traz, seja implícito ou mesmo implicitamente, subtende-se, eu acho que seja mais razoável subtender que o ordenamento jurídico considera, sim, a figura da antinomia, a existência da antinomia jurídica. Por isso é que já traz os critérios para solucionar. Bom, o presente estudo ele não se ocupa dos critérios para individualizar, né? Já falei para vocês, aqui é só mais para reforçar. Certo? Então esse nosso estudo agora no momento,
ele não vai se ocupar desse critério para individualizar as antinomias, mas apenas dos critérios para solucioná-las. Aqui nós vamos trabalhar critérios utilizados para solucionar antinomias. Bom, eu vou, como prometido, eu vou parar aqui o vídeo, certo? Vocês tomaram uma água, um café, e aí eu já volto na sequência, com a sequência da aula, em mais um outro vídeo.